Quero começar a empreender. Como que eu faço a minha ideia se transformar no empreendimento? Oi, eu sou o Caio, empreendo há mais de 10 anos no ramo de eventos. E hoje eu vou falar com vocês como transformar a ideia daqui em algo que vai te ganhar muito dinheiro. Quando eu comecei, nada mais do que um sonho, né? E toda pessoa que está empreendendo já passou por isso. Você sonha, você tem feeling, você tem um feedback, você tem uma ideia, um estalo, mas aquele medo te impede de começar. Porque com a ideia do início do empreendimento, vem as dúvidas. Como que eu vou começar? Com qual dinheiro? Para onde eu vou? Essa área vai me dar dinheiro? Será que é só coisa da minha cabeça? Se eu continuar na carteira assinada, eu vou ter mais estabilidade? Como passar desse medo? E eu te digo, não tem receita de bolo. Como que você começa a empreender? Empreendendo. Durante muito tempo, a gente sempre busca por uma estabilidade. Eu busquei, todo mundo buscou. Para mim, o meu negócio só foi dar certo quando eu 100% me dediquei a ele. Porque todas as vezes que eu tentava mesclar entre um trabalho fixo e empreender, o empreendimento ficava em segundo lugar. E nunca dava certo. Porque a gente tem que se dedicar para o trabalho. É dali que vem o nosso sustento. Quando a falta de opção se torna a única opção, então às vezes eu brinco que quer ganhar dinheiro, quer empreender de verdade, fica desempregado. Não tô fazendo apologia ao desemprego não, tá, gente? Mas assim, às vezes você não ter alternativa faz você realinhar a sua rota e entender que ali é o seu lugar. Muitas vezes, para começar a empreender, a gente precisa de dinheiro, precisa de tempo, acredita que vai demorar muito para se ganhar dinheiro. Mas se você tá mais estruturado com a sua ideia, tem ciência de que aquilo vai funcionar, testa. Não custa nada. Vai testando. Ah, eu quero começar a ter uma doceria. Começa vendendo doce na rua. Você tem um trabalho? Vai levando o docinho no pote. Aí você vai testando. Quando aquela renda se tornar o suficiente para você não precisar do seu trabalho, é a hora de você começar a empreender. Comigo não aconteceu assim. Primeiro eu fiquei desempregado, veio uma pandemia e com a pandemia tudo aconteceu. Montei um delivery, eu já trabalhava em bar, eu trabalhava fixo em um bar. E eu saí dele por conta da pandemia, fui mandado embora, né? Como é a realidade de muita gente durante o processo da pandemia. Montei um delivery, porque os deliveries ficaram em alta. E daí começou o meu negócio. Eu entendi que a internet funciona. Eu entendi que as pessoas estavam ansiosas por informação, por companhia. Então eu fazia muita live. Então eu fui testando. Porque aquele período era próprio para isso. Mas eu não preciso esperar uma próxima pandemia para eu poder testar um produto. Se eu trabalho hoje num local fixo e eu quero empreender no ramo de quentinha, a minha esposa vai empreender, eu vou começar a ser o cliente dela. Eu vou comer e vou indicando para os outros. Se eu quero vender doce, eu vou ficar a noite inteira fazendo doce e vou levar no meu trabalho. Porque eu vou começar a testar. Você precisa testar o seu produto. Você precisa botar ele à prova. No meu caso, se eu tivesse um trabalho fixo, eu conseguiria também trabalhar aos finais de semana fazendo festa. Lógico que a minha demanda não seria a mesma, lógico que a minha atenção não seria a mesma, e correria a chance de talvez eu não ficar continuando fazendo drinks. Mas, quando o dinheiro entra, tudo fica mais fácil. Então, se você quer empreender, empreender é teste. Empreender, eu falo que é teste de cardíaco. Porque você vai ter altos e baixos, vai ter dias ótimos, vão ter dias ruins, vai ter problema com o cliente, vai ter dia maravilhoso. Mas isso faz parte da rotina de quem empreende. Você nunca vai conseguir empreender 100% em uma linha reta. Empreendimento é montanha-russa. É você começar, é você cair, é você subir, mas o mais importante é você não desistir. Então assim, como eu começo a empreender, Caio? Primeiro, entenda a sua ideia. Entenda o que ela pode te dar. Entenda em que ponto você chega com ela. O que você precisa para fazer ela acontecer. Ah, eu quero fabricar miçanga. Eu quero fazer colar de miçanga. Então tá, compra um saquinho de cada um e vai fazendo os colares. E bota pra vender. Cria um Instagram, cria uma conta e vai testando. Eu quero vender doce. Faz o que eu já falei aqui no vídeo. Faz em casa à noite e vende no seu serviço. Eu quero montar uma loja de roupa. Existem formas de se vender online, sem precisar perder o seu trabalho. Então, como eu começo a empreender? Testando. Agora, Caio, eu não tenho mais trabalho e eu preciso começar a ganhar dinheiro e eu tenho uma ideia. Mas a minha ideia é cara. Aí, meu amigo, você vai ter que contar com a lábia. Você vai ter que ser capaz de explicar para o outro que sonhar junto com você te leva em algum lugar. Esse é um dos caminhos mais difíceis, mas não é impossível. Mas começa pequeno. O que você quer? Ah, não, eu quero montar
uma empresa de fabricação. Beleza. O que você consegue fazer manual? Como você consegue começar? O que você já tem de esboço? O que você já estudou sobre esse negócio? Porque às vezes, gente, a ideia é muito boa, mas ela não vai te levar no produto final. Converse com pessoas. Procure pessoas que já estejam no mercado. Procure feedback sobre produtos, porque isso vai te dar uma margem do que realmente você precisa e do que você vai enfrentar. Lógico, eu sei que muitas vezes a gente está sem dinheiro e não tem como fazer um curso, não tem como procurar alguém, mas hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é essa aqui, que você, com 2 segundos, um ChatGPT e um Google, você vai ter muito mais informação. E você vai conseguir entender aonde você está pisando. Até para você se calçar e entender que horas o seu sonho pode sair da cabeça e se tornar um negócio. Não adianta nada, e não é o nosso intuito falar com vocês, empreendam porque é a melhor coisa do mundo. Empreender com estabilidade é ótimo. Iniciar com alguma coisa te segurando é ótimo. Mas se você está no zero, aí você tem que contar com a sorte mesmo. Quando eu comecei com recreação infantil. Antes de eu começar com bar. Sabe o que eu tinha? 5 folhas que eu roubei da Xerox que minha mãe tinha. Uma caixinha de lápis de cor. Uma corda para a criança pular, 2 bolas. E a gente no final tinha algodão doce, pipoca, pula-pula, som, uma pessoa para fazer maquiagem para as crianças e eu fazendo recreação. Antes de eu migrar para o bar, eu já estava trabalhando com recreação infantil, depois trabalhei com som e depois caí no bar. E aí do bar eu fiquei pro resto da vida, estou aqui até hoje. Mas assim, não tenha medo de empreender, não tenha medo de começar pequeno, porque às vezes o seu problema não é o começar, é a vergonha. Eu já passei por isso. Eu era gerente administrativo de uma empresa. Quando eu me vi sendo recreador infantil, eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar de mim. Mas essa vergonha não pagava minha conta. O que pagava minha conta era a criança rindo e brincando e gostando de mim. O que paga minha conta é mexer a coqueteleira aqui no final de semana e encher a taça dos outros. Não é o meu cargo, é o que eu faço. E eu tenho que fazer muito bem o meu ofício até para eu me tornar um empresário, até para eu me tornar um chefe. Eu preciso, antes de tudo, saber fazer meu ofício. Então não é vergonha. Se você sabe fazer uma faxina muito bem, tá aí o começo de um ótimo empreendimento. Porque muita gente tem preguiça e não sabe limpar uma casa. Comece sendo faxineira, treine pessoas, daqui a pouco dê curso. E por aí vai. Então, às vezes, é o medo do julgamento. E também entender que nem todo sonho vale a expectativa de sair da cabeça. Tá? E se você gostou desse conteúdo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. A gente vai ter mais uma série de conteúdos por aí falando sobre empreendimento, de como começar a empreender, do que eu fiz, de como foi, como buscar clientes. E a gente vai seguindo. Te espero no próximo vídeo. Não deixa de mandar para aquele seu amigo que, assim como eu já estive um dia, tá tentando tirar a ideia da cabeça para ele aprender a buscar o negócio da melhor forma. Te aguardo até o próximo vídeo.